Neste vídeo, nós iremos entrar no tema Tribunal do Júri. Tá aí uma imagem com a fonte abaixo, que traz um indicativo de mais ou menos como funciona em nível nacional a estrutura do júri, onde ao centro, no meio da imagem, nós temos o órgão do Poder Judiciário, que é quem preside a sessão de julgamento. Do lado direito nós temos o Ministério Público, escrivão. Alguns se posicionam no sentido do Ministério Público estar pareado com a defesa, inclusive em nível de posição, junto ao Poder Judiciário, mas geralmente tem essa distinção. Réu, testemunha a ser ouvida aqui nesse caso concreto, e os jurados. Aqui são as pessoas mais importantes do julgamento, que é quem vai decidir a causa posta sob análise. E atrás aqui da imagem nós temos o público, que é quando a sessão é aberta, familiares, curiosos, acadêmicos, quem quer que seja pode estar participando. Então nós temos essa simbologia aí do júri e vamos observar várias imagens tratando do tema, inclusive de imagens locais. Pois bem, origem do júri. Provavelmente a origem é na Inglaterra, em 1215. Mas também existem informações, relatos históricos que poderia ter surgido em Roma, Grécia, etc. Com a abolição da pena de ordalha ou juízo de Deus, que era a punição mais contundente naquele período, de modo que foi delegado para a sociedade julgar algumas causas. Nessa perspectiva histórica, nós temos que o preâmbulo aí do surgimento do Tribunal do Júri teve aí conotação religiosa para julgar crimes praticados por bruxarias ou mesmo misticismo. Sendo que, nesse caso, participavam 12 homens, que lembram os apóstolos de Jesus, com consciência pura, aptos e conhecedores da verdade divina. Então, esses eram os requisitos, e partindo do pressuposto que aqueles 12 que ocupavam aquela cátedra seriam aí detentores dessas qualificações subjetivas. E júri nada mais é do que a invocação de Deus por testemunha, juramento. Então a perspectiva da nomenclatura em si tem essa premissa, até porque nós observamos como reflexo disso o juramento. A gente vai falar mais à frente como é o juramento do júri aí perante a sociedade, naquele momento em que pessoas da própria sociedade se arvoram na obrigação de julgar um outro membro da sociedade que violou a ordem jurídica vigente, cometendo crimes que seriam passíveis aí de julgamento no júri. Mas a origem é exatamente essa, a invocação de Deus por testemunha para julgar de modo a fazer justiça naquele determinado caso concreto. No Brasil, o surgimento vem do Decreto Imperial de 18 de junho de 1822, ali onde foi estabelecido crimes de imprensa, em que 24 homens bons, honrados, inteligentes e patriotas eram atribuídos aí à condição de juízes de fato, não juízes de direito, que é o que a gente fala hoje, juízes togados, que é quem passou em concurso público de provas e títulos para o cargo de juiz, que integra aí o Poder Judiciário. Então, na época do Império, surgiu essa figura com 24 pessoas, e a partir do momento que era indicado para tal, já era consequência natural serem considerados como bons, honrados, inteligentes e patriotas. Muito embora sejam atributos subjetivos aí dentro dessa perspectiva. E aí o surgimento em si, ele integrava o poder executivo. Vamos dizer, muito embora julgasse efetivamente, mesmo sendo a eles atribuída uma condição de julgamento, não de juízes de direito em si, integrava nesse início o poder executivo.
No entanto, a Constituição Federal de 25 de março de 1824 já inseriu a figura do júri popular dentro da missão constitucional do Poder Judiciário, cujo rol de missões, de responsabilidades foram além dos crimes de imprensa, sendo ampliado também para as causas cíveis e criminais. Ali, como exemplo, nós temos o Código Criminal de 1832. Passado alguns anos, a Lei 261 de 1842 restringiu o alcance das atuações do júri, buscando aí uma ênfase mais criminal. Já a Constituição de 24 de fevereiro de 1891 atribuiu uma qualificação extremamente importante, que é repetida na Constituição vigente, que é a condição de soberania. Soberania dos votos, soberania do resultado do júri, inserida nos direitos individuais dos cidadãos. Então, era uma premissa importante aí na Constituição Republicana de 1891, estabelecer como direito do indivíduo não só de participar do júri popular, como de ser julgado, conforme o caso, por pessoas dentro daquela alçada. E o julgamento teria fé pública, vamos assim dizer, teria resultado válido e aceito aí no âmbito do poder judiciário e dos outros poderes também. Aí nós temos uma imagem local, auditório Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Mauro Campelo, genitor de um professor da Universidade Federal de Roraima e também desembargador aí do Tribunal de Justiça. Está aí a imagem que mostra a configuração espacial, o público, onde assentam o Ministério Público, Defesa, os jurados, o acusado, o testemunho que presta as informações aqui à frente. Então esse é um contexto espacial daquilo que nós visualizamos na nossa realidade. A Constituição Federal de 1934, por sua vez, remeteu à lei sua instituição. Então, diferente das anteriores, vamos dizer, a missão seria melhor delineada por meio da lei. E a Constituição de 1937 sequer mencionou. E aí nós temos em 1938 o Decreto 167, que normatizou a responsabilidade relacionada à atuação do Tribunal do Júri. Pouco depois, nós temos o Código de Processo Penal de 1941, em que atribuiu, vigente até hoje, atribuiu como a missão do júri no primeiro grau de jurisdição. Então não há que se falar em júri, tribunal do júri no segundo grau de jurisdição. Então é exclusivamente perante um juiz de direito, que é quem preside o ato, mas é no primeiro grau de jurisdição. Os artigos que foram atribuídos aí, que foram recepcionados, que agora está válido, tiveram algumas alterações, evidentemente, mas houve uma mudança em 1948 pela Lei 263, ficando com os artigos 121, parágrafos 1º e 2º, 122, parágrafo 1, 123, 124, 125, 126, 127, sejam eles consumados ou tentados. Não há, no caso, por exemplo, homicídio culposo não entra. Então entra aí instigação ao suicídio, por exemplo, aborto, homicídio simples, homicídio qualificado. Então essas são as configurações aí previstas na atual ordem jurídica vigente. Já a Constituição de 1946, de 18 de setembro, previu e inseriu aí a figura do júri nos direitos e garantias do seguinte modo: mantida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, contando que seja sempre ímpar o número dos seus membros e garantido o sigilo das votações, a plenitude de defesa do réu e a soberania dos vereditos. Será obrigatoriamente da sua competência o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então aqui nós temos essa concepção
da Constituição Republicana de 1946, que é muito parecido com aquilo que nós temos na Constituição de 1988, dando um indicativo diferente das anteriores aí, de forma expressa, o quantitativo ímpar de integrantes, exatamente para evitar aí empate, por exemplo, ter que ter um voto de Minerva, um voto de desempate. Então, no caso do júri, não há que se falar em empate. Ok? Em 23 de fevereiro de 1948, a Lei 263 regulamentou o parágrafo 28 do artigo 141 da Carta de 46 e incorporou ao atual Código de Processo Penal a redação que nós já mencionamos. Já a Constituição de 1967, de 24 de janeiro, manteve o júri no mesmo rol. E a Emenda Constitucional número 1 de 17 de outubro de 1969, do mesmo modo, também no mesmo rol. Com restrição da soberania dos vereditos reconhecida implicitamente na jurisprudência. Não está expresso no texto dessa emenda à Constituição, mas a jurisprudência em si já sacramentou, até porque não teria razão de ser, senão se o veredito dos jurados, em face daquele julgamento, ele não tivesse validade plena. Tá aí o auditório tradicional de Boa Vista, no Fórum Sobral Pinto. Então aqui nessa imagem nós podemos visualizar aqui ao fundo o órgão do Poder Judiciário, o escrivão, o Ministério Público do lado direito, a defesa do lado esquerdo da imagem, ficava a defesa, policiais, oficiais de justiça, acusado aqui à frente, testemunhas a serem ouvidas, vítimas se possível, e aqui do lado direito os jurados. Então aqui nós temos o plenário. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 5 de outubro, idem, mas com limitação mínima aos crimes dolosos contra a vida. Então nós observamos que, aí vou falar aqui do dispositivo que prevê na Constituição vigente, e a condição de ser mínima, vamos dizer, estabelece que atualmente o júri tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, mas não necessariamente que seriam só esses, pode haver uma ampliação aí, pode ocorrer uma ampliação do rol das missões a serem deliberadas, julgadas pelo Tribunal do Júri, cuja previsão nós temos aí no artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais, inciso 38, que trata da concepção do júri. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados. E essa lei é a norma processual. Assegurados é uma obrigação cogente dentro da Carta Constitucional de 1988. A plenitude de defesa. Elementos religiosos, políticos, filosóficos, morais, éticos. Além do técnico jurídico. Então, uma coisa é você pautar por meio de advogado, por exemplo, para exercer uma defesa técnica amparada aí no ordenamento jurídico vigente. Outra coisa é você valer-se de todos os meios de defesa possíveis e argumentações que sejam cabíveis naquele contexto. Então, elementos de cunho religioso, por exemplo, nós já consta no registro histórico do júri, situação envolvendo absolução em caso de informação vinda do além, o espírita ele trouxe informações, eu não vou entrar em detalhes, mas trouxe informações relacionadas à situação do acusado em plenário do júri, que permitiu com que ele fosse absolvido ali, os jurados entendessem que aquela informação vinda do além seria suficiente para eximir o acusado de responsabilidade. De cunho político também, qualquer tipo de argumentação que seja cabível e os jurados entendam que seja adequado, pode julgar naquele sentido. E todas essas outras formas. Então é um rol bem vasto. Tem um caso concreto que eu assisti na época de acadêmico, que envolvia, por exemplo, a legítima defesa da honra, né, que não é nem um instituto, né.
Então, totalmente atécnico, né? Então não tem amparo cogente, mas no âmbito do júri aí isso foi levantado e foi acatado, inclusive. Foi absolvido aí o acusado por legítima defesa da honra. O sigilo das votações. A mesma coisa, vamos dizer, um jurado não pode saber o voto do outro e vice-versa, nem as partes podem saber, vamos dizer, o voto é exclusivamente daquele jurado que ele está se manifestando naquele momento de... Então, deve, obrigatoriamente, sob pena de nulidade absoluta, exatamente garantir que a votação seja sigilosa. E a soberania dos vereditos aí se manteve, já está sacramentada, exatamente o resultado tem que valer para todos os fins, e a competência mínima para os crimes dolosos contra a vida, que nós já fizemos alguns comentários. E aí, nesses comentários, a ampliação pode ser feita por meio de lei ordinária, que é o que está estabelecido aí, com base na própria Carta Constitucional de 1988. A regra geral da competência do júri, nós observamos exatamente o seguinte, que a Justiça Estadual e do Distrito Federal julga os crimes dolosos contra... O Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida. Então, regra geral é exatamente o que? É a Justiça Estadual, Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal que... Desculpa, Tribunal de Justiça, não, Tribunal do Júri dos Estados, das comarcas e do Distrito Federal, que tem a competência para julgar os casos. A regra geral é exatamente essa. Uma observação que deve se fazer em relação a militar em serviço, que é a competência do júri. Houve uma reforma nesse sentido, então é uma exceção à regra da competência da Justiça Militar. E a súmula 603 do Supremo Tribunal Federal, que é o latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, que não é competência do júri ou julgamento, por se tratar de um crime contra o patrimônio. Dentro dessa regra geral, nós observamos no artigo 125 que os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, exatamente no âmbito dos Estados, não só a Constituição, mas a Lei de Organização do Poder Judiciário, que vai estabelecer aí os parâmetros, a atuação, a formação, como deve ser conduzido, evidentemente que levando em consideração as normas de cunho nacional, previstas atualmente no Código de Processo Penal. E no Distrito Federal do mesmo modo. Aí nós temos uma notícia: júri indígena em Roraima absolve réu de tentativa de homicídio. Então, a notícia aí de 2015 foi uma forma diferenciada de ocorrer um julgamento em que buscou-se, né, realizar esse ato dentro do contexto de uma comunidade indígena, e foi chancelado. O próprio Poder Judiciário entendeu que uma situação como essa poderia ser constitucional sem maiores gravames, desde que seja configurada aí a situação aí respeito aí os preceitos que nós já colocamos da Carta Constitucional de 88. A exceção em relação à competência do júri é ele ser federal, de acordo com o Decreto-Lei 253 de 1967, o artigo 4º dele. Não trata, evidentemente, do detalhamento do funcionamento do júri, como ocorre na norma processual geral, mas deve-se ter ela como subsídio aí para que ocorra o júri federal, que deve necessariamente levar em consideração o sujeito ativo e sujeito passivo, seja um agente público federal, seja o praticante do crime doloso contra a vida, aquele quem agiu no sentido de cometer um ato dessa natureza, no exercício da profissão, por exemplo, ou mesmo passivo, então vítima. Então nós já tivemos júri aqui no estado de Roraima, exatamente na condição aí de um agente público federal como vítima de homicídio. Pois bem, a competência do júri federal, nós temos como amparo imediato a Constituição de 1988, que no artigo 109, incisos 4, 5º e 9º,
Indica, guardadas as devidas ressalvas, que os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas contravenções e ressalvada a competência da justiça militar ou eleitoral. Então, ocorrendo algum crime doloso contra a vida, contra agente público, no exercício da sua profissão, dentro de um espaço público, não há que se falar outra competência que não a do júri para o julgamento de uma situação como aquela, seja quem tenha praticado esse ato. E ao contrário também, quando o agente público é o autor aí do crime doloso contra a vida. Mas também suscita a competência da Justiça Federal os crimes previstos em tratado, convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Ainda, causas relativas a direitos humanos, crimes a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Nós temos uma imagem interessante mostrando aí a figura do júri. Essa figura, esse quadro, ele foi feito aí por John Morgan no ano de 1861, está lá no Reino Unido. Então mostra a figura do júri, uma preocupação que nós devemos ter no funcionamento adequado do júri. É visível aí que nós vamos fazer vários comentários a respeito, entre os quais que os jurados, eles devem ficar incomunicáveis, eles não devem conversar um com o outro. Eles devem prestar atenção na causa, eles não podem perder a atenção. Um não pode observar o outro, alguma anotação, algum tipo de conduta que possa macular o julgamento ou influenciar a posição de quem quer que seja. Uma questão do sono é uma realidade que nós observamos. Existem júris que demora muito mesmo, extremamente cansativo, às vezes ocorre até uma suspensão para reiniciar atividades em outros dias. Isso é bem comum também. Não é um espetáculo, essa é uma questão que deve ficar bem clara na conjuntura do julgamento em nível nacional. Não pode virar um espetáculo da mídia, um espetáculo da localidade onde ocorreu o ato, onde está sendo celebrado aí o julgamento. E aí essa imagem mostra como a origem do júri. Nós observamos a presença de 12 ali para julgar os crimes de imprensa, a partir do ano de 1215, totalmente diferente daquilo que nós observamos no Brasil, que nós temos 7 jurados, número ímpar, e não pode ter como exemplo o que foi aí objeto de quadro em 1861. Características do júri. Nós temos órgão colegiado, pluralidade, ou seja, são um conjunto de pessoas que vai fazer o julgamento. Além disso, esse julgamento ele envolve o juiz leigo, que é cada um dos jurados, mais o juiz técnico. Nós temos também como característica a ausência de fundamentação das decisões dos jurados e do juiz, exceto se acima do mínimo. Então nós temos essa ausência de fundamentação, no caso dos jurados. Ela indica exatamente que os jurados ele vota de acordo com a sua consciência. Ele não precisa dar satisfação para ninguém, ele não precisa fundamentar o voto. Por que ele está votando naquele sentido? Então, até porque o sigilo visa resguardar isso. No caso do juiz, é exatamente fazer valer a vontade dos jurados, seja condenando, seja absolvendo, seja desclassificando, qualquer outro tipo de decisão. Então o juiz é a longa manos, vamos assim dizer, da decisão dos jurados. O principal ator nesse processo, ou atores nesse processo, são os jurados. Uma questão que nós deveremos pontuar é exatamente quando se estabelece que os jurados condenaram o juiz para se aplicar uma pena acima do mínimo legal, ele tem que fundamentar evidentemente, Então essa é uma questão bem clara, exceto quando ele aplica pena mínima. E aí eu já mesmo coloquei que é questionável. Então, independente disso, o juiz ele deve fundamentar a sua convicção. Mas é isso. Heterogeneidade.
órgão técnico e leigo. O órgão técnico é o Poder Judiciário, investido ali com o juiz de direito, e leigo são os jurados. Então há uma mistura aí de atores para propiciar um julgamento de acordo com a ótica jurídica vigente. Horizontalidade, pé de igualdade, juiz e jurados. Os jurados eles não são considerados como subordinados do juiz. O juiz de direito ele preside o ato de julgamento. No entanto, os jurados estão em pé de igualdade, são juízes até. Nós vamos observar algumas peculiaridades dos jurados, que até as incompatibilidades, impedimentos, suspeição se aplica aos jurados na mesma condição que se aplicava ao juiz. Então são juízes assim, só que juízes de fato e não juízes de direito. E a decisão por maioria de votos. Então hoje, numa reforma do Código de Processo Penal, não há que se falar mais. A partir do momento que a votação chegou-se a 4 votos num determinado sentido, já para a votação ali, não precisa da sequência. Por quê? Porque já é maioria de votos. 4 de 7 já é maioria. Então já venceria uma tese, já venceria ali um quesito que tenha sido apresentado para análise dos jurados. Então a maioria em si, isso evita chegar à percepção de saber quem votou em que sentido, porque se os 7 votaram naquele sentido, já não seria tão sigiloso assim a votação do júri. De modo que se no primeiro quesito a maioria já votou, no primeiro quesito 4 já votou, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto quesito votou no mesmo sentido, não há qualquer lógica jurídica que autorizasse aí dar sequência. Por quê? Porque o resultado não se altera. Mesmo que tenha chegado 4-0 ali num determinado veredito, se chegar o quinto, o sexto, o sétimo, que são só 3 votos, não tem como superar aí a maioria. Então, simples por isso. Mas antes ocorria essa decisão por maioria de votos, em alguns casos, em nível nacional, mas ocorria mesmo antes da alteração legislativa, que é o que motivou essa alteração legislativa, nesse particular, pelo menos, para que a maioria de votos seja um atributo a mais para garantir aí o sigilo dos votos dos jurados. Temporariedade do funcionamento. Não há que se falar em júri permanente, ele é cíclico, né? Então ele ocorre em reuniões periódicas, em sessões de julgamento. Então é isso. Ausência de fundamentação das decisões dos jurados, nós já comentamos, está repetido. Cláusula pétrea, por se tratar de direito e garantia fundamental, inserido ali no artigo 5º da Carta Constitucional de 1998, nós observamos que a própria Constituição estabelece como cláusula pétrea aí, por exemplo, abolir o júri popular. Decisão subjetivamente complexa. Exatamente porque a do juiz de direito, ela é subjetivamente simples. Do tribunal, do júri, é subjetivamente... a decisão do júri popular é subjetivamente complexa, porque envolve o conjunto de jurados, que são juízes leigos, e um juiz, que é o juiz de direito, dentro dessa perspectiva de julgamento aí pelo colegiado. A diferença que se faz em relação ao juiz singular, que não é o juiz que está presidindo o julgamento do júri, analisando qualquer juiz que tem uma competência para julgar qualquer causa, ela é subjetivamente simples, ou seja, é o ponto de vista do juiz com as devidas fundamentações, com a sua convicção externalizada, amparada no direito, ali sendo colocado no papel, no caso concreto. E a do Tribunal de Justiça, não é o Tribunal do Júri, é subjetivamente plurima, porque também são integrantes do Poder Judiciário, aí, dentro do contexto daqueles que são concursados, daqueles que integram por indicação da OAB, do Ministério Público, e são vários, é um colegiado, então tem a devida fundamentação e, ao mesmo tempo, externa o posicionamento de cada um para um resultado comum. E aí eu finalizo essa abordagem introdutória do júri. Aqui nesse vídeo nós estamos falando só uma introdução básica aí da figura do júri, é uma visualização
de como é a cara do júri em si. Júri técnico é possível? É viável? Hoje se entende que o júri técnico é inconstitucional, então parte do pressuposto exatamente da ausência de temporalidade, da ausência de profissionalismo, de profissional que seja habilitado para julgar, para integrar ali o conselho de sentença, ou seja, sentar ali na condição de jurado e julgar um determinado caso concreto. Então, foge aí a lógica do júri, exatamente porque o júri, o corpo daqueles que participaram do júri, eles vêm da sociedade. Então, não tem como exigir-se ali uma qualificação para o julgamento, porque apagaria essa origem, essa lógica que é a sociedade que está julgando, não membros da sociedade que foram previamente qualificados para o julgamento daquele caso concreto de crime doloso contra a vida. Então essa condição do júri técnico ela é inconstitucional no meu ponto de vista. E aí nós fechamos esse vídeo para passar por um outro aí, dando sequência ao júri.